Bom, pessoal, vocês já passaram pelo arquétipo de Lúcifer, o caído? Não? Sabia que todos nós passamos por esse arquétipo, por essa fase? Se quisermos chegar no mago? Sabia? Não? Deixa eu contar. No vídeo anterior eu falei sobre o traído, que é quando a verdade chega e ela não pede para entrar. E ela não barganha, ela não discute, ela nem sequer responde. É isso aqui. E quando alguém chega no traído, por consequência mesmo, por ressaca existencial, ela chega no arquétipo de Lúcifer, sabia? O caído, eu vou explicar. Você sabe, né, da narrativa de Lúcifer, aonde ele era um anjo, não é? Que era, alguns chamam na nossa tradição mágica, não é? Alguns chamam ele de Samael, mas não é, é outro anjo. Embora que Lúcifer em si, ele é um arquétipo, não é, ali dos reis, título de reis, ali que veio da Grécia. Mas em si era um anjo que Deus, não todo. Deus é uma coisa, o todo é outra coisa. O Deus, ele criou esse ser, tá? E esse ser teve inveja da raça humana, porque seríamos perfeitos, e o Criador ali tinha mandado se dobrar e nos servir, e aí ele disse, não, eu sou perfeito demais, e eu não quero isso, e tá errado, que eu é que realmente sou o mais belo, o mais lindo e o mais poderoso, não aceito um insignificante ter a posição acima maior que a minha, então ele foi caído. E antes disso, ele sentiu-se o quê? Traído. Olha, entenda uma coisa, a história de todos é a história de um é a história de todos, antologicamente. Mais cedo ou mais tarde, todos nós passaremos por isso. Jesus, ele passou pela jornada do herói. Buda, tá? E dentre outros, todos os mestres assim passaram. E a história de Lúcifer, sabe, o arquétipo dele, o caído, é bom. Veja, quando você chega ao nível do traído, toda a imagem de quem você achava que era, das pessoas, de todo mundo, colapsa sobre você e você percebe que você começa a projetar, né, que as pessoas não mereciam confiança, não merecia tudo aquilo, mas foi você que acreditou, foi você que criou a imagem. E então você começa a entender, se você já integrou o caído, você começa a entender algo. Nossa, o mundo não era do jeito que eu pensava. Aí você começa, eu não mereço, eu não me amo, ninguém me gosta de mim, eu não sei de nada, eu achava que era forte, mas na verdade sou fraco. E você começa a perceber que quem sou eu de verdade, eu não mereço, as pessoas não me amam, e você começa a colapsar cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais, e olha só, aquele degrau que você subiu, você cai. Aqui é o que dentro da magia eu chamo de a queda de Ícaro. Na história, Ícaro estava com Dédalo, seu pai, e Dédalo falou assim, olha meu filho, não voa longe demais, não voa alto demais porque o sol pode derreter a cera das asas. E não voa baixo demais porque a umidade do mar pode enferrujar, digamos assim, os mecanismos das asas. Mas Ícaro sabe o que fez? Ele é correspondente de Lúcifer.
Ele achou incrível voar e foi subindo, subindo cada vez mais. Então, o sol derreteu as asas e ele caiu. E o seu pai não podia fazer nada. Veja, é triste dentro da magia porque isso é necessário. E quem passou sabe disso. Todos nós passamos por isso. É necessário passar por isso. Se você quer virar mago de verdade, você tem que passar. Você acreditava em tudo. Você acreditava que as pessoas eram confiava nas pessoas, você acreditava que era incrível, você acreditava que a religião era incrível, você acreditava que Deus era isso, você acreditava que os seus mentores nunca iam deixar acontecer nada com você. Aí você quebra a cara. E então, ninguém gosta de mim. Então, você voou longe demais. Mas não se preocupe. É normal cair. Todos nós temos que cair, perder essas asas. As asas da ilusão. Aqui, o viajante, o louco, começa a perceber que não dá para confiar nos outros. Não dá para colocar a responsabilidade no outro como um otário. Não dá para acreditar cegamente nos outros como um idiota. Não dá para fingir que não vê como um ingênuo. Não dá para fazer as coisas do meu jeito sem entender como burro. Ele começa a perceber que foi enganado, manipulado, traído. E caiu por isso. Isso é bom. Isso é bom. Quem dizer que isso é ruim, não entende de magia, não entende de evolução da consciência. Isso é perfeito. Isso não teria acontecido melhor na sua vida. Aproveita isso agora. Quando Lúcifer cai, ele vira o que as pessoas chamam de, ele não é o diabo, mas vira o príncipe das trevas. Aliás, o imperador das trevas dentro da magia, Ele seria o imperador daquele lugar sombrio. Só que as pessoas não entendem antologicamente. Nem os magos vão entender isso, muitos deles. Mas aqueles demônios lá, tudinho, é a representação da jornada do louco. Veja, lá está, ali, o burro, o manipulado, o enganado, tudinho. Veja que não, às vezes não representa arquétipos de demônios. Você acha que isso é por acaso? Não, não é. Tá? Então, pegue isso. Sinta a dor. E agora construa de fato o império de verdade para você sobreviver. Para você não sobreviver, para você viver, tornar-se um mago de verdade. No próximo vídeo eu explico para vocês, tá? O outro arquétipo que vem depois do caído. É necessário passar por ele. Tá, então escreva tudo no seu grimório. Perca a inocência de vez, a ingenuidade. As pessoas nunca se importaram com você. Foi você que criou expectativa baseado nas imagens que você criou delas. E entenda que todo mundo está igual a você. Como eu já falei, não adianta ter o poder de explodir o mundo com a mão. Isso não significa nada. Nada. Sabia? Ter mediunidade, ter poderes incríveis, fazer projeção astral e fazer... Isso não significa nada. Porque a verdadeira jornada é na consciência. O mago, ele é mago porque é. Ele torna-se o mago. Torna-se o manipulador. E não, fica fingindo que é. Porque quem é de verdade
É na mente, é na consciência, é em tudo. Uma outra coisa que eu quero fazer uma pergunta para vocês, que são da magia. Todo mundo quer ser mago, né? Pô, todo mundo quer ficar no grau 1, mas ninguém quer passar para Pisa, para Imperatriz, para o Imperador. Ninguém evolui, não. Sabe? Pô, mais de 500 anos já, sabe? E ninguém evolui. Ah, tá errado. Então, se você gostou do vídeo, por favor, se inscreva, comentem, tá? Esse canal eu trago para vocês, de fato, na minha opinião, o que funciona. E aqui vocês, com esse conhecimento, podem aplicar em qualquer área da vida. Porque, segundo Maquiavel, e eu acredito nisso, na prática, não em teoria, que quando você conhece um campo, um sistema, você pode aplicar esse sistema em todos os sistemas. Porque dá certo. Claro que todo sistema tem suas regrinhas, aí é bom analisar. Mas você aprende, você se adapta, tá bom?